Então, aqui iniciando a nossa aula, a gente vai ver o nosso plano de aula, né? Aqui no caso está adaptado porque essas partes que tem azul aqui, a gente vai lembrar desse formato remoto, ok? Esse plano de ensino não é exatamente o que eu mandei lá para coordenação acadêmica, mas ele é mais completo. Aqui a gente tem mais informações. Então basicamente eu fiz esse plano aqui, aí copiei e colei algumas informações lá pro outro que tinha que ser enviado, né? Acredito que vai ser assinado dentro desses dias aí quando eu pego a assinatura lá eu boto ele aqui no Siga também, tá? Então, basicamente, a nossa disciplina é projeto e análise de algoritmos. Como o nome já diz, né, projeto e análise. Então, a gente vai aprender a projetar, criar algoritmos, existem algumas técnicas para isso. E também analisar, fazer análise para saber se um algoritmo ele é bom ou não, né? Que a gente vai focar bem no tempo, né? Existem alguns algoritmos que se você implementar vai durar, sei lá, 100 anos, 1000 anos, entendeu? Então como é que você vai saber se um algoritmo ele vai durar esse tempo ou não? Porque a gente quer que faça tudo o mais rápido possível, ok? Claro, existem problemas que ninguém conhece algoritmo eficiente, ou seja, que seja rápido, a gente só conhece algoritmo ruim, né? E a gente vai aprender como é que a gente consegue identificar esses problemas, tudo bem? Porque às vezes a gente tenta achar algum algoritmo bom para ele, só que depois a gente pode pensar em demonstrar, né, que na verdade ninguém no mundo inteiro conhece algum algoritmo que seja eficiente para aquele problema, tá? A gente vai ver isso na última parte da nossa disciplina. Então aqui, para o curso de Ciência da Computação, é obrigatória, semestral, carga horária vai ser 64 horas e a gente percebe aqui que ela é totalmente teórica, né? Porque você tem as 64 horas aqui na teoria, tudo bem? Pré-requisito, tem que ter feito matemática discreta e algoritmos em grafos, ok? É evidente que assim, no fundo, né, que a gente usa muito matemática básica, matemática discreta também e fundamentos de programação, tá? Assim, a gente vê algumas coisas de algoritmos em grafos, mas a gente pode tomar como sendo revisão. Então, aqui, como eu falei, né, quando tiver alguma parte em azul, a gente pode lembrar que eu estou me referindo ao remoto, tudo bem? Então, esse plano aqui, na verdade, se você tirar essas partes que tem em azul, ele é o nosso plano mesmo presencial, né? O que era normal. Normalmente a gente utilizava sem esses trechos que eu coloquei aqui em azul, tá? Aqui tem a justificativa da nossa disciplina. Basicamente, você tem que entender que algoritmo, né, um algoritmo, ele junto com estrutura de dados, ele forma com estrutura de dados o coração da ciência da computação. Então é muito bom que a gente quer da computação entenda isso aqui direito, tudo bem? E saiba identificar quando um algoritmo ele é eficiente ou não. E também achar outras formas de criar outros algoritmos para ver se a gente consegue alguma coisa melhor do que o que a gente já tem. Tudo bem? Isso vale também para engenharia de software também. Ok? Então, aqui está em menta, tá? A gente vai ver melhor lá nos dias, entendeu? A gente vai ver dia por dia lá. E a gente vai poder explorar um pouco melhor essa ementa lá. Que objetivo geral e específico, basicamente você vai se aprofundar em algumas técnicas, né, que normalmente a gente não vê nas disciplinas passadas, né, a gente não vê, a gente simplesmente tem ideias para a gente conseguir resolver problemas, tá? Só que de modo geral, às vezes a gente se conhecer alguma técnica ou então algum pensamento que vá ajudar a gente fica melhor, né? Então aqui a gente tenta mais ou menos
organizar algumas ideias para isso, né? E claro, ter em mente também a eficiência, né? Não adianta nada você saber lá das técnicas e não saber se o seu algoritmo, ele no final das contas, ele vai ser eficiente ou não, porque você pode perder tempo, né? Você não sabe se ele é eficiente ou não, aí você simplesmente implementa ele e descobre na prática que ele é ruim, por exemplo, né? Então isso é ruim, né? É bom a gente, lá do começo, a gente já ter a ideia de que a gente está fazendo uma implementação que seja eficiente. Claro que na prática, né, nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente, na teoria, a gente vê que é bom, entendeu? O algoritmo é bom, mas quando a gente bota na prática, às vezes ele fica ruim. E também o contrário também acontece, né? Às vezes na teoria a gente conhece, a gente acha que é ruim, a gente sabe que é ruim, mas quando vai ver na prática ele é bom, né? Ele fica bom por algum motivo, né? Então vamos aqui para o calendário de atividades. Então, primeira aula é essa que a gente está tendo agora, a apresentação da disciplina. Aqui, aqui desse lado aqui, a gente tem a situação aqui no caso remoto, né? Então, só para diferenciar cada situação aqui de cada aula, a gente sempre torce para que a gente saia dessa situação que a gente está vivendo agora, né? Então, aqui a gente vai para a nossa primeira aula de conteúdo, no caso a aula 2, para o nosso algoritmo de inserção. Okay? A gente vai ver o insert e um sort, a gente vai ver a correção desse algoritmo. Esse algoritmo ele é iterativo, então a gente vai aprender como é que a gente mostra que o algoritmo de fato está correto, né? Ou seja, que ele faz o que realmente promete, né? Ou seja, aqui no caso a gente vê que é de ordenação, então será que ele ordena mesmo de fato lá no final? Então aqui vai a demonstração. E aqui no caso ele vai ser um algoritmo iterativo, né? Para um recursivo a gente pode pensar em indução, tudo bem? Indução matemática que a gente aprendeu lá em matemática discreta. Tudo bem? Depois, essas aulas aqui, ó, elas basicamente vão ser voltadas para a gente ver, entender um pouco de algumas ferramentas matemáticas que a gente usa, né? Por exemplo, O de N, né? Θ de N, ômega de N, para a gente entender direito o que é que a pessoa está falando quando diz que um algoritmo ele é O de alguma coisa, quando ele é θ de alguma coisa, então quando ele é ômega de alguma coisa. Entendeu? Então, só para ficar claro, né? Isso está ligado com a eficiência. Algoritmos recursivos, basicamente a gente vai ver aqui a torre de Hanoi. Isso aqui é muito importante também para a gente aprender a ter o pensamento recursivo. De modo geral, a gente, quando vê recursão lá em FUP, né? Ou então laboratório de programação, a gente tem aquela mentalidade de que vai chamar recursivamente isso aqui, depois chama recursivamente de novo, até chegar lá no caso base. Então aqui a gente vai amadurecer um pouco mais essa ideia, em vez de ficar pensando recursivamente até chegar no caso base, a gente vai pensar um pouco mais em alto nível, né? Tipo assim, se o seu algoritmo está chamando recursivamente, você vai fazer, você vai já ter aquela ideia lá que ele vai fazer o que promete, tudo bem? Então, se o algoritmo está dizendo que vai ordenar e você chama recursivamente para aquele pedaço, você sabe que aquele pedaço ele vai ordenar. Ou seja, não vai precisar você ficar chamando recursivamente até o final para você entender. Tudo bem? Isso a gente vai ver com mais calma, tá? Eu estou só passando por cima, né? Aí a técnica que talvez a gente não tenha visto ainda seria divisão e conquista, né? Assim, fazer algoritmos recursivos a gente sabe, mas aqui a gente vai utilizar recursão, que é na técnica de divisão e conquista. Depois que a gente fizer isso, a gente vai aprender como é que a gente calcula o tempo de um algoritmo recursivo, tudo bem?
E para isso a gente vai utilizar a árvore de recursão, o método da árvore de recursão, e vai ver também o teorema mestre. Em seguida a gente vai ver o quicksort para a gente fazer a análise do caso médio, né? O pior caso normalmente é o que a gente mais utiliza, mas o caso médio ele seria o mais justo e o ideal para a gente fazer, só que é muito complicado fazer ele porque envolve probabilidade, tá? Para ninguém ficar com medo aqui, a gente não vai ficar vendo nada de probabilidade, não. A gente vai só dar uma estimativa para chegar nesse caso médio aqui, tá? Depois a gente vai para o heap sort, a gente vai trabalhar com heaps aqui, tá? E claro, a gente pode lembrar também lá da nossa primeira aula, tá? A primeira aula, claro que não é essa, né? Lá da nossa primeira aula de conteúdo, que seria da segunda aula da nossa correção também, porque o insertion sort ele não é recursivo, tudo bem? Depois, limite inferior para ordenação e algoritmos lineares, tudo bem? Aqui está em verde porque a gente vê que vai ser uma aula de reposição, tá? Tá bem aqui, ó, reposição. Se você for perceber, o dia 12, ele não é nem segunda, não é nem quarta e nem sexta, que são os dias normais da gente ter aula, tudo bem? É um sábado, tá? Então, aula de reposição, eu já adianto que vai ser feita aos sábados. Por exemplo, se eu não puder dar aula algum dia, não sei, se eu for para um médico, tiver alguma consulta, alguma coisa, aí eu aviso a vocês que a gente não vai ter aula e a gente vai para o sábado, tudo bem? Não vai ter webconferência, eu simplesmente vou gravar a aula e vou mandar para você ficar mais à vontade lá no seu final de semana. Tudo bem? Então, esse limite inferior aqui para ordenação, a gente vai aprender como é que a gente mostra, assim, não, qualquer algoritmo que você pegar de ordenação, tudo bem, que seja por comparação, tudo bem, que compara um número com outro, tudo bem, você nunca vai ter uma complexidade melhor do que n log n. Ó, isso é muito forte, tá? Porque você está mostrando que todos os algoritmos que ordenam um vetor, né, e que comparam um número com outro, eles têm um limite, né? Eles nunca vão ser melhor do que θ de n log n, tudo bem? E depois a gente vai ver algoritmos lineares, né? Claro, lineares assim, né? Depois a gente vai entender por que lineares para ordenação. Se eu consigo ordenar com O de n, para que eu vou querer utilizar um algoritmo por comparação que é θ de n log n, tá? Mas depois a gente vai entender, tá? Por cima assim. Ok? Depois a gente vai ter o teste. Aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse teste aqui também, tudo bem? Basicamente a gente vai ter um teste para cada prova. Aí vão ser questões lá da listas que eu vou pedir para você fazer. Tudo bem? Não vai ser um tempo como a prova, por exemplo, mas vai ser pouco tempo, vai tipo ser, sei lá, pode ser 3 horas, acho que 6 horas no máximo. Tudo bem? Aí você faz esse teste, manda para mim e ele vai poder acrescentar nota na sua média. Quando eu falar acrescentar nota na sua média, é acrescentar de verdade. Você pode tirar um 10 lá na média, tudo bem? Você vai tirar o 10 lá na média. Se você tiver feito mais testes e tiver tirado nota maior do que 0, claro, né? Você vai passar nessa disciplina com notas maiores do que 10, né? Acho que semestre passado teve... Acho que a maior nota foi 11, 11,5, acho que foi uma coisa assim. Enfim, aí tem o teste aqui que se você não fizer, né, não vai ter problema nenhum, tá? Você vai continuar podendo tirar 10 ainda, mas você só vai depender das provas, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter a nossa aula de revisão e vai ter a prova 1. Aí, ok, a gente fechou esse conteúdo para a primeira prova. Na segunda prova, a gente já parte para a programação dinâmica, né? A gente vai ver duas técnicas aqui, que é programação dinâmica e
e algoritmos gulosos, né? A gente vai fazer até comparação aqui, né? Então, nesse problema da seleção de atividades, a gente vai comparar a programação dinâmica com algoritmo guloso, tudo bem? É porque não está aqui, mas aqui a gente vai ver também programação dinâmica também, tá? Para a gente comparar, né? Porque algoritmo guloso, de modo geral, a gente, desde lá de FUP, a gente já tem isso aqui, né? A gente olha para o problema, simplesmente, não, a gente faz assim, entendeu? A gente tem aquela ideia lá, né? Mas o fato é, né, que a gente não, nem sempre essa ideia ela vai te levar para o que você quer no final, tá? Mas claro, tem vários casos que você consegue sim, né? Você consegue obter o que você quer. Mas assim, nem sempre é garantido, tá? Programação dinâmica é diferente, né? Aqui o nome programação, ele não vem de programa, né? De programa de computador, né? Ele vem de uma sequência de coisas que você tem que fazer para você obter um algoritmo, tudo bem? Então programação aqui está mais nesse sentido, né? Programação dinâmica. Então, basicamente, a gente vai ver alguns problemas aqui, como é que a gente faz programação dinâmica, tá? Aí, isso vai cair na prova 2, ok? E a prova é totalmente acumulativa, tá? Então, é todo o conteúdo visto até então. Então, aqui na prova 2, pode cair conteúdo da prova 1 e da prova e dessa prova 2 aqui também, tudo bem? Tudo que foi visto lá para a prova 1 e depois tudo que foi visto depois lá da prova 1 até chegar no dia da prova 2, tá? De modo geral, não tem como cobrar especificamente um conteúdo que só envolva, né? Tipo assim, essa parte 1, tá? Não faz muito sentido eu pegar um conteúdo único exclusivo aqui que era para ser lá da prova 1 e eu vou cobrar na prova 2. Basicamente, eu posso fazer alguma mistura aqui, tá? Aí, chegando na terceira parte, ó, a gente vai estudar a teoria da complexidade. Tudo bem? A gente vai entender o que é P, o que é NP, o que é NP completo, né? Qual é a relevância disso? A gente vai chegar na parte de falar assim, olha, realmente não tem... a gente não conhece, né, especificamente a classe NP completa, tudo bem? A gente não conhece algoritmo eficiente que resolva esse problema porque ele é um problema NP completo. Tudo bem? Então aqui, quando você prova que um problema ele é NP completo, você simplesmente está mostrando para o mundo inteiro que ninguém, né, do mundo, né, conseguiu resolver aquele problema de um modo eficiente. Tudo bem? Então, você mostrar que um problema ele é NP completo, você vai estar mostrando isso, tá? Claro, e para isso a gente vai ver o que é redução polinomial, ok? A gente vai ver o que é redução polinomial e como é que a gente mostra, né? Então, essa parte aqui, ela é um pouco assim, né? Eu vou ser o mais sincero possível, né, aqui para vocês, né? Não há um jeito aqui, não há uma forma de que eu possa ensinar isso para vocês, entendeu? Tipo assim, como é que você pega um problema e prova facilmente que ele é NP completo? Pode ser que seja fácil, ou então pode ser que seja muito difícil, entendeu? O fato é que normalmente é difícil, normalmente não é fácil. Então aqui a gente está lidando com coisas, tanto é que tem muitos alunos que sempre me perguntam, mas professor, como é que eu vou saber? Eu digo, eu não sei também, entendeu? E ninguém sabe, entendeu? Ninguém tem uma fórmula de você fazer isso, entendeu? E aqui vai envolver matemática discreta, tudo bem? Aqui vai envolver matemática discreta. Então, até a segunda prova, né? Ela vai envolver matemática básica e FUP, né? Aí aqui a gente vai meio que mudar meio que radicalmente, né? A gente não vai ir para um lado assim que é bem diferente desse começo, tudo bem? Para você ver que essa parte ela não é tão simples, tem várias universidades, né,
que tratam esse conteúdo aqui em uma disciplina exclusivamente, tá? Aqui na UFC a gente junta os dois, né? Mas essa parte ela é meio pesada sim, entendeu? Nesse sentido, né? De que você vai precisar usar matemática discreta e, claro, além do bom domínio de matemática discreta, você vai ter que ter algumas ideias também bem interessantes, né? Aqui. Mas, assim, de modo geral, isso, por um lado, você pode ver como uma dificuldade, né, para você que você vai passar, mas, por outro lado, na prova não tem como você cobrar uma coisa impossível, por exemplo, né? Não tem como eu cobrar uma coisa muito difícil aqui nessa prova 3, tudo bem? Então, fiquem bem tranquilos. Ok? Então vamos agora para a metodologia, né? Aqui, de modo geral, é como eu faço presencialmente. Ok? Então, basicamente, a gente tem aquele problema lá na aula, eu ensino alguma técnica, alguma coisa, e a gente vai tentar utilizar aquela técnica para resolver um certo problema em específico, tá? No formato remoto, né, a gente tem alguns problemas, né, que a gente... pelo fato de estar longe, né? Em sala de aula, você está ali com o professor, pergunta se tiver alguma dúvida. Aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, complicado, né? Ou então você vai na minha sala, né? Então aqui fica um pouco mais complicado, mas está aqui para o nosso formato remoto. Basicamente, a nossa comunicação que eu vou fazer com vocês vai ser pelo Siga, tá? Claro que nada impede de você mandar e-mail para mim. Pode mandar e-mail para mim tranquilamente, que eu vou ler seu e-mail. Não vai ser como o WhatsApp, eu não vou responder assim que eu ver. Tudo bem? Eu vou ter um horário específico para responder e-mails dos meus alunos, tá? Mas fique tranquilo, tá? E também você pode ficar à vontade. No dia das aulas você pode também ficar perguntando o que você quiser. Ok? Sobre conteúdo, como é que vai acontecer, né? Então, o conteúdo será disponibilizado nos dias e horários da disciplina por meio de webconferências. Então, semestre passado eu fiz videoaulas e mandava para os alunos, né? E as dúvidas eram feitas por meio de webconferências, né? Aqui nesse semestre eu pretendi fazer por webconferências. Claro, se tiver algum problema, né? Não sei se der problema no meu computador, se ele não funcionar direito para ficar fazendo webconferência, ou então se aqui tiver muito barulho e se eu sentir que isso está atrapalhando, eu posso voltar lá para fazer videoaulas novamente, tudo bem? Mas são questões que a gente pode ver também. Okay? Então, a gente vai usar o Google Meet da mesma forma que a gente está fazendo agora. Eu vou gravar, depois eu vou colocar lá no YouTube. Aí eu vou mandar a lista de vídeos para vocês. Então, eu vou criar uma lista lá no YouTube e vou mandar essa lista para vocês e vou ficar colocando os vídeos lá. Ok? Aulas de reposição serão realizadas aos sábados por meio de videoaulas. Como eu falei anteriormente, né? Você viu que tinha aulas lá que iam ser feitas sábado já, logo assim de início, né? Então, se eu tiver algum problema, alguma coisa, precisar resolver alguma coisa no médico, né? E não puder ter aula, eu vou avisar vocês e a gente vai repor no sábado, tudo bem? Aos sábados, não necessariamente no sábado mais próximo, né? Claro que preferencialmente deveria ser no sábado mais próximo, né? Mas se não houver essa possibilidade, a gente pode pensar em outro sábado, mas o que importa é que será no sábado. Aí vai ser vídeo aula, tudo bem? Não vai ser webconferência, tá? Não vai ser do jeito que a gente está fazendo aqui, não. Basicamente eu vou gravar e vou mandar para vocês lá pelo YouTube, ok? Aí coloco o link sempre lá no Siga, tudo bem? Como eu estou falando aqui embaixo, né? O link de cada videoaula e de cada webconferência gravada eu vou colocar lá no Siga. Outra coisa que é muito importante, isso aqui vai servir para as frequências, é que em cada dia, né, e horário de aula da disciplina, eu vou colocar tarefas no Siga, né,
referente aos exercícios do conteúdo daquele dia. Por exemplo, você já viu lá que eu coloquei algumas listas de exercício, não foi? Aí dessas listas, eu vou usar elas para as tarefas de frequência, né? Eu vou dizer lá, para você ganhar a frequência desse dia, você vai fazer o seguinte, você vai resolver a questão 1 lá da lista 2, por exemplo. Aí você faz isso. Assim, claro, né? Para quem não quiser resolver exercício, eu vou também dar a possibilidade de você fazer um resumo ou então um mapa mental da aula, tudo bem? Aí aqui que os alunos serão incentivados a debater e construir, isso aqui basicamente eu faço presencialmente também. Então a gente vai tentar resolver os problemas, tá, em conjunto, né? A gente vai ver se vai dar certo, né? Eu acredito que sim, normalmente sempre dá. As referências também, né? Eu vou colocar lá no Siga, né? De modo geral, a primeira parte eu uso o livro do Corme e para a primeira e segunda parte, né? Para a terceira parte eu uso o livro do Cipsa, né? Eu acredito que seja melhor, tá? Frequências, como é que vai ser? Eu já expliquei anteriormente, mas não custa nada, porque aqui tem algumas informações adicionais, né? Então, serão atividades no Siga, okay, nas quais os alunos deverão enviar as soluções das listas de exercícios em até 48 horas. Aí não é a lista inteira, não, tudo bem? É uma questão só, normalmente é a questão mais fácil que tem lá. Ou então, um resumo, ou então um mapa mental, tudo bem? Basicamente é isso. Eu estava pensando em fazer um modo diferente, mas vamos ver se vai dar certo, tudo bem? Atividades discentes. Então, vocês já são alunos aí do quinto semestre, sexto semestre, vocês basicamente já sabem o que é que tem que fazer, né? Basicamente, ter lá sua assiduidade, participar. Isso aqui tanto faz no remoto quanto lá no presencial. Claro, no remoto, a assiduidade, né? Ela pode ser flexibilizada um pouco, né? Porque depende de internet, depende lá de computador, de celular, o que você estiver utilizando, né? Sistema de avaliação, que todo mundo conhece, basicamente é o que tem, é a regra da UFC, tudo bem? Abaixo de 75% de frequência você vai ser reprovado, abaixo de 4 também reprovado, entre 4 e menor do que 7, né, você vai ficar de AF, e acima de 7 ou então igual a 7 você passa direto, né? Quando chega lá na F, pega a nota que você teve na F, soma com a sua média e divide por 2. Aí se der igual ou superior a 5, você passa, né? Caso contrário, você reprova. Aí como é que eu vou fazer nessa disciplina? Basicamente são 3 avaliações escritas, onde a média, né, irá compor a nota semestral, ou seja, a média aritmética, né? Aqui, então você soma as 3 notas e divide por 3, tá? Aí aqui, os alunos, aqui isso aqui é mais referente aos testes que eu falei anteriormente, né? Eles são encorajados, né? Aqui encorajamento, você pode ver que são pontos extras, né? Enfim, você vai ter lá aquela possibilidade de você fazer as listas, né? Aí quando você chegar lá para você fazer o teste, você vai ter lá aquele tempo para você resolver, né? Então a ideia é a seguinte, né? Faça logo a lista inteira, porque quando chegar lá no dia do teste, não vai dar tempo você pegar aquelas questões que eu vou escolher para você fazer pensando naquele momento, entendeu? As listas são feitas para você passar um certo tempo pensando, né? Você vai lá pegar ela com uma semana, você vai lá resolvendo questão por questão de modo fácil, você vai pensar em cada questão, entendeu? Tem algumas questões que vão ser mais fáceis para você ver a solução, tem outras que nem tanto, que você vai levar um tempo, né? A ideia é uma semana. Se passar de uma semana, você pensando em algumas questões, aí preferencialmente é bom que você tire dúvidas. Tudo bem?
para você ver como é que faz. Então, no formato remoto, né, a gente tem que fazer remotamente, então basicamente a gente faz pelas tarefas no Siga, tudo bem? E a duração vai ser de 12 horas, tudo bem? A gente vai ter 12 horas de prova. Acontece que, né, eu não estou colocando aqui 12 horas para você ficar sentado 12 horas tentando resolver a prova. A ideia não é essa. A ideia é que você só pegue 2 horas para você fazer a prova toda, tudo bem? Você vai sentar lá como se estivesse lá na sala de aula. Vai sentar, vai escrever a prova, vai fazer o objetivo da prova que você consiga resolver em 2 horas, ok? Aí por que você colocou 12 horas? Eu coloquei 12 horas porque depois eu vou querer que você bata uma foto, converta em PDF, então que você escaneie, entendeu? Você terá que escanear, entendeu? Converter para PDF e mandar para mim pela internet. Aí pode ter problema de internet, pode ter problema lá na câmera que você utilizar, lá na sua digitalizadora, se você tiver, entendeu? Aí por isso que você tem esse tempo aqui a mais de 10 horas, tudo bem? Seria única e exclusivamente para isso, né? Claro, você pode aproveitar do jeito que você preferir, né? Tipo assim, eu não quero muito nessa hora aqui, porque ainda tá muito barulhento aqui em casa e tal. Como são 12 horas de prova, eu posso sentar mais tarde, então numa tarde que o pessoal tá mais tranquilo dormindo, né? Tá mais calmo. Aí você pode fazer do jeito que você bem entender, mas mais importante que você não deixe isso aqui passar, tudo bem? Agora, as avaliações de segunda chamada, isso aqui é no formato remoto, tá? As avaliações de segunda chamada devem ser solicitadas diretamente ao docente responsável pela disciplina, tudo bem? Isso aqui foi o professor Alexandre que pediu para colocar isso aqui, porque normalmente, né, quando é no presencial, você vai lá no secretário, pede aquela requisição de segunda chamada e tal, tem que ter assinatura. Depois você vai entrega esse papel para mim. Mas aqui no remoto é diferente, né? Então, basicamente, você só precisa falar diretamente comigo, ok? Mas eu já digo aqui logo, né? Quando for para fazer segunda chamada, se você precisar fazer, professor, não fiz a primeira chamada. Você tem total liberdade para fazer segunda chamada. Não precisa nem mandar e-mail para mim. Você simplesmente vai lá e faz. O problema é quando você não teve condição de fazer a primeira chamada e nem a segunda chamada. Aí sim a gente tem um problema porque você vai ficar sem nota, entendeu? Então vem, fala comigo, explica qual foi o teu problema, tá? De modo geral, presencialmente, o único fator que a gente pode colocar assim para você fazer segunda chamada, ou então justificar de falta, né, e tal, são problemas de saúde, entendeu? Mas eu sei que essa situação ela está muito complicada, então converse comigo, que se você tiver nesse problema, na verdade, eu acho que teve um caso só até esse momento nesse formato remoto de um aluno que não pôde fazer nem a primeira chamada e nem a segunda. Mas a gente resolve sim, tudo bem? A gente resolve esse problema. Tudo bem? E frequência também. Só lembrando das frequências também. Aqui, se você não puder enviar a prova, é uma coisa. E aqui, frequência também. Se você tiver algum problema, tipo assim, professor, eu tive que passar, sei lá, 15 dias, porque o meu computador quebrou e só veio agora. Então outra ferramenta que você utilizava, sei lá, internet, o cabo quebrou, só foi consertado com tantos dias depois. Aí estourou aqui 48 horas aqui dessas 2 semanas, por exemplo. Aí se você estiver perigando reprovar por falta, né? Então se já tiver reprovado por falta, você vem e fala comigo que eu vou e mando as atividades para você por e-mail, né? Mesmo você faz aquelas atividades que você não fez, envia para mim, que vai dar tudo certo. Agora não faça isso aqui no final do semestre não, tá? Não vem no final do semestre sem ter mandado absolutamente nenhuma frequência, tudo bem? Então, quando der o tempo lá, eu sei que às vezes as pessoas passam por momentos difíceis, entendeu?
eu não tô pedindo para você ter preocupação nesse momento mais difícil que você tá tendo, não, entendeu? Mas depois que der uma acalmada, que você sentir que tá, é bom que você venha explicar, entendeu? Olha, eu tive problemas pessoais e tal, nesse mês, né, e tal. Ou então que durante esse período, né, eu não pude mandar, né, enfim, né, você vai explicar para você não simplesmente passar por aluno que não fez porque não quis, entendeu? Diz assim, é só pra gente entender que você não fez por, porque não foi por culpa sua, entendeu? Foi uma coisa que fugiu do seu domínio, né? Tudo bem? Então, basicamente, agora, bibliografia que a gente vai usar o Corme, tudo bem? O Papa Dmitri também é muito bom, tá? A gente vai usar ele só para o Teorema Mestre, no caso, tá? O Teorema Mestre a gente vai ver do Papa Dmitri, né? E o outro livro é o livro do Cipsa, tudo bem? Acho que não está aqui. Pelo menos eu não estou vendo. Mas para quem fez autômatos é aquele mesmo livro lá de autômatos. Ok, então é isso. Aqui foi a apresentação da nossa disciplina. Eu queria aqui desejar aqui a vocês tudo de bom, que esse semestre seja ótimo, entendeu? Para cada um de vocês. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço e vamos com Deus, tá? Valeu, pessoal.